Meus amados irmãos e amigos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Queremos glorificar o nome do nosso Deus por este encontro. Com muita alegria nos encontramos novamente para prosseguirmos a nossa jornada, fazendo aquilo que nos foi concedido fazer e aquilo que me dá alegria em fazer também. Estamos estudando a antepenúltima lição do segundo trimestre. O trimestre comentado pelo pastor Osiel Gomes, a carreira que nos está proposta. O texto áureo diz: Então dirá para os que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Verdade prática: o inferno é um lugar real de dor, agonia e desespero. Sua realidade é um alerta para nós ao longo da nossa jornada. Deus abençoe, meu amado irmão, professor da nossa amada Escola Bíblica Dominical, você que é superintendente, você que é pastor. Que Deus nos dê muita coragem, muito zelo, para que amemos de verdade a nossa escola bíblica. É por ela que muitos irmãos crescem na fé. É por ela que muitos irmãos tornam-se verdadeiros conhecedores da palavra do Senhor. Se bem que hoje nós já temos uma escola teológica, o IBAD, que o nosso pastor Leonardo instituiu, e por ela já dá para muitos aprenderem a viverem melhor, servindo ao nosso Deus. A realidade bíblica do inferno. Esse termo é muito fácil de ser entendido. Isso quer dizer que o inferno é algo real e bíblico. Quem crê na Bíblia vai crer que o inferno está lá estatuído na Bíblia e a Bíblia não mente. Então, sem rodeios, nós falaremos neste subsídio sobre o pecado e seus desdobramentos na vida do pecador que escolheu assim viver. Então, o pecado daqueles que escolheram viver em pecado. Falaremos do inferno como lugar para onde irão aqueles que morrerem na prática da rejeição ao nosso Deus. E por fim, nós reafirmaremos que, apesar do inferno não ter sido criado primariamente para os homens, é para lá que irão aqueles que excluíram-se por vontade própria do plano da salvação. Porque a Bíblia diz que a salvação veio para todos. Jesus nasceu para todos. Mas Apocalipse capítulo 20, versículos 14 e 15, diz que irão para o inferno. O diabo, o inferno, olha, até o inferno irá para o fogo eterno. Então, lá no juízo final, o inferno, que hoje está aqui na Bíblia, que nós estamos estudando agora, ele próprio será lançado no fogo, que a Bíblia diz que nunca se apaga. O diabo, o inferno e todos aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida. Então, assim como a lei penal tipifica o crime, por exemplo, do homicídio, a Bíblia também diz que aqueles que pecarem e não se arrependerem com vida, infelizmente, irão para o inferno. Porque a Bíblia delineia para nós dois caminhos. Um, que é o céu, para aqueles que aceitarem o Senhor Jesus Cristo, para aqueles que invocarem o nome do Senhor, para aqueles que viverem uma vida regrada pela Bíblia Sagrada, e o inferno para aqueles que rejeitarem a bênção da salvação. Glória ao Senhor.
Então, nós estudaremos a realidade bíblica do inferno. O pensamento humano a respeito do inferno. Sabemos que a Bíblia ela é muito contestada. Apesar de ser o livro mais lido do mundo, ela também tem seus inimigos, ela tem suas contestações. Tem as pessoas que, sem nenhuma prova, sem algo consistente, rejeitam a Bíblia, e isso a gente não pode fazer nada. Os filósofos são uns deles. E os teólogos, aqueles que são os teólogos modernos, a teologia moderna, essas pessoas, sem nenhum fundamento, elas rejeitam a doutrina bíblica do inferno. Porque eles vivem na incredulidade. Eles não creem na Bíblia. Como é a Bíblia que diz que o inferno é algo real, eles passam a não crer. Os teólogos, são os modernos, os pós-modernos, eles sabem que o inferno existe. Mas é como Paulo diz, há pessoas que elas descreem, elas apostatam da fé e seus corações ficam cauterizados, isto é, eles não atendem mais, eles não aceitam mais aquilo que eles pregaram antes, no que eles criam antes, eles reprovam hoje. Isso é apostatar da fé. É defender hoje o que condenava ontem e condenar hoje o que defendia ontem. As pessoas que rejeitam Jesus, que cauterizam a fé, que largam a fé, que passam a andar por outro caminho, porque aqueles que querem ir para o céu, eles andam resistindo o pecado de todas as formas. É como alguém que anda na contramão. E é assim que a gente vive, na contramão do mundo. Nós fazemos tudo para rejeitar o pecado, porque o pecado nós sabemos aonde ele pode levar o pecador. Tem também os universalistas. Os universalistas. Esses acham que o ensino sobre o inferno também é falso. E eles acham que um dia ou mais, um dia menos, ou mais dia, menos dias, todos irão para o céu. Eles acham que o céu é um universo para todos. Na verdade, foi para isso que ele foi constituído, foi para isso que ele foi feito. O céu é um lugar para todos. Mas nem todos irão, porque nem todos aceitam a doutrina da salvação. Então, há aqueles que irão para o inferno porque de vontade própria se excluíram do plano. Eles rejeitaram o plano. Eles desacreditaram do plano. Eles se desgarraram do plano. Quando os anjos anunciaram lá o nascimento do Senhor, Jesus Cristo, ele diz, hoje vos nasceu o Salvador de todos. Ora, se todas as pessoas aceitassem a doutrina bíblica, todas elas se salvariam. Porque a Bíblia diz que no céu há lugar para todos. E Jesus prometeu, eu vou para o céu e voltarei para vos buscar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, ele está no céu hoje, a Bíblia diz que ele está assentado à direita de Deus, intercedendo por nós. Mas ele vem buscar a igreja, lá no arrebatamento, que a gente não sabe quando é, mas sabe que acontecerá. Ele vem arrebatar a igreja. E a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Tessalonicenses, que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E os que estiverem salvos, vivos, serão transformados, e ambos, transformados e ressuscitados, subirão para estar com o Senhor. Essa é uma certeza que nós temos e cabe a quem quiser ir fazer isso também. Não é a questão do universalismo que vai nos convencer de que todos vão para o céu. Todos iriam, se quisessem, mas a gente sabe que nem todos vão. O alerta apostólico.
Esses falsos ensinos revelam a fraude que são inventadas contra o cristianismo bíblico. Porque, na verdade, isso não é novo também. O apóstolo, aliás, o sábio Salomão, diz que nada é novo debaixo do sol. Então, os apóstatas de hoje, eles não são novidade, não. A apostasia vem de longe. Paulo falou há mais de 2000 anos da apostasia. Paulo, quando estava voltando da segunda viagem missionária, ele parou em Éfeso. Aliás, ele parou em outro lugar que eu não estou lembrado do nome, e chamou os anciãos de Éfeso e os alertou de que ele havia passado ali cerca de 2 anos em Éfeso e ele temia, e aliás ele tinha certeza de que quando ele saísse, lobos se introduziriam no meio do povo. E ele diz, não é gente de fora não, é gente de dentro mesmo. São pessoas que se apostatam, que se desviam e passam a atacar aquilo que antes defendiam. Então, esses ensinos são verdadeiras fraudes. São coisas que não se sustentam à luz da Bíblia Sagrada. Quem quer ensinar tem o direito e pode fazê-lo da forma que achar plausível. Mas nós sabemos que aqueles que resistirem o pecado, e nós vivemos uma vida de resistência, são esses que irão para o céu. Acreditem ou não. Eu lembro-me que um determinado pastor, uma vez, estava pregando, ele disse que falou da salvação e alguém disse, mas pastor, como é que alguém que come carne e farinha pode ir para o céu? Ele pensou um pouquinho e Deus deu a resposta. Não, ninguém vai para o céu. É Jesus que leva. Se fosse por nós, nós não iríamos a lugar nenhum. Mas é Jesus, pela sua graça, pela sua misericórdia, que nos levará para o céu. Desde quando vivamos uma vida de acordo com os ditames da palavra de Deus. Então, a palavra inferno, ela está na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A palavra mais comum que a gente, nos estudos e a gente aprendeu, é o Sheol, que é o mundo interior dos mortos, a sepultura, o inferno. É aquilo que está abaixo. Glória a Deus. Essa palavra aparece 65 vezes no Antigo Testamento. A sepultura, lugar para onde os mortos irão. Os fiéis serão resgatados desse lugar. A Bíblia diz que no Antigo Testamento nós não temos um texto claro que diga como no Novo. Para onde vão os mortos em Cristo e para onde vão os ímpios. A Bíblia não diz, não é clara sobre isso. Mas há alguns textos que nos deixam crer que todos vão para o mesmo lugar, mas que Jesus resgata os salvos. Nós vamos ver aqui em Jó capítulo 17, versículo 13. Jó 17, 13 diz assim: se eu olhar a sepultura com a minha casa, se nas trevas eu estender a minha cama. Aí vamos, Salmos 16, 10. Salmo 16, 10. Pois não deixará a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Então, por aqui a gente pode crer, já que não tem um texto mais claro, de que todos irão para o mesmo lugar, mas que o Senhor logo tira os salvos, aqueles que morreram na fé, para não perecerem ou junto com os ímpios. Isso aparece no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o ensino sobre o destino das pessoas se concentrava mais para o lugar onde os corpos das pessoas iam. Isto é, a gente vê muitos textos na palavra de Deus que dizem, eu vou ler aqui alguns deles, que dizem claramente para onde as pessoas iam, mas o corpo. Não fala da alma, fala apenas do corpo. Em Gênesis capítulo 15, e versículos 15,
nós podemos ler o seguinte, Gênesis 15:15. E tu irás aos teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. Essa expressão, e tu irás aos teus pais, ela que é, a pessoa seria sepultada aonde os pais o foram. Então, ela fala do destino do corpo, mas não fala do destino da alma. E ainda Gênesis 49:29. Isso aqui fala da morte de Abraão, esse que eu li, 15:15. Agora nós vamos ler 35:29, que fala da morte de Isaac. Estou falando de Abraão, Isaac e Jacó, que são os três patriarcas, grandes patriarcas do povo de Deus. Gênesis 35:29, que fala da morte de Isaac. Diz assim: Isaac expirou e morreu, e foi recolhido aos seus povos, velho e farto de dias. Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Então, é aqui o destino do corpo. Não fala do destino da alma. E 49, Gênesis 49:29, que fala da morte de Jacó. Depois ordenou-lhes e disse-lhes: Eu me congrego ao meu povo, sepultai-me com meus pais na cova que está no campo de Efron, o Heteu. Então, nós não temos muita clareza a respeito do destino da alma, como nós temos no Novo Testamento. Mas nós temos o destino do corpo. Agora, tanto o livro de Jó como o de Salmos nos deixam ou nos fazem crer que não ficarão juntos. O corpo do ímpio, aliás, a alma do ímpio com a alma do justo. Não sabemos também se isso é imediato ou será em um tempo futuro. Agora, a palavra inferno no Novo Testamento. 3 palavras gregas que aparecem no Novo Testamento foram traduzidas pela palavra inferno. Hades tradução hebraica, Sheol, que é a mesma que está lá no Velho Testamento, ou no Antigo Testamento, que todos eles tratam de lugar de castigo. Tanto o Sheol no Antigo como no Novo Testamento. É lugar de castigo. Também o Hades traduz como Tártaro e Geena. A palavra Hades significa lugar de castigo. Como eu disse, todas elas aqui no hebraico, que é a língua lá do Antigo Testamento, é a língua que foi escrito a Bíblia, ela diz que é um lugar de castigo. Hades, Geena e Sheol. Mas elas dizem também que é um lugar que está nas partes inferiores. E o escritor de Provérbios fala disso. Provérbios capítulo 15, versículo 24. Diz assim: Para o sábio, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Então, a gente sabe que por todas as afirmações da Bíblia, o inferno é para baixo. E é nesse lugar real, lugar de castigo, lugar de tormento, que os ímpios irão. Aqueles que insistirem em reprovar a doutrina bíblica, aqueles que insistirem em viver uma vida própria, desregrada, da forma mundana. Glória a Deus. Também pode se referir ao estado de morte que o ser humano experimentará no fim da vida. A doutrina bíblica do inferno. O conceito bíblico de inferno, à luz de Mateus, é um lugar real. Como eu disse, aqui as afirmações são únicas. O inferno é algo real, é um lugar real. Da mesma forma que o céu é real, para os salvos, o inferno é real
para os ímpios. Agora a gente sabe que nem todas as pessoas aceitam. Tem pessoas que sabem que estão caminhando na contramão do que é correto. Sabem que o final é triste, que o final é infeliz, mas continuam, não querem dobrarem-se ao Evangelho. Jesus disse que veio para os que eram doentes. Ele não veio para os sãos. Ele disse, eu vim, não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. É para isso que ele veio. Ele disse que veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas o povo judeu escolhido rejeitou, então a Bíblia diz que Deus aos outros, aos gregos, aos gentios, aos que não eram hebreus, aliás, os que não eram judeus, deu a essas pessoas o direito de serem feitos filhos de Deus. Então, irão para o céu os que são filhos de Deus, os que largaram o mundo, os que rejeitaram os prazeres mundanos. Glória a Deus. Quando o ser humano despreza a Deus e sua palavra, colocando-se sob o governo do Deus deste século, o diabo será também sentenciado e destinado ao mesmo lugar que Satanás e seus demônios. Então, o diabo que hoje tenta, o diabo que hoje desvia, o diabo que hoje engana. Porque o diabo, no hebraico, ele significa tentador. O diabo é aquele que vive só para tentar. E a Bíblia diz que ele vive em derredor. Onde tem alguém, ele vive em derredor, buscando uma brecha para tragar. É essa a função dele. E a função nossa é nos defender dele, não por nossa própria força, mas guardados no Espírito de Deus. A Bíblia diz, Paulo diz, que nós vivemos guardados entre Cristo e Deus. Deus está na frente, nós estamos no meio e Jesus está na nossa retaguarda para nos guardar. Se o dardo for lançado da frente, Deus não nos deixará atingir. Se for lançado de trás, Jesus não nos deixará atingir. Nós estaremos sempre guardados por eles. Aleluia! O que ensina a doutrina? A realidade do inferno é um ensino integralmente bíblico. Eu vou ler alguns versículos aqui para que não fique dúvida. Eu sei que, como eu disse, muitas pessoas sabem que o inferno existe. Tanto é que muitas pessoas, quando querem caracterizar um lugar que está ruim, eles dizem, o inferno é aqui, está um inferno, isso aí. Determinada coisa está um inferno. Por quê? Porque eles sabem que o inferno é lugar de tormenta, é lugar de castigo, é lugar de tristeza. Mas, como não querem largar o mundo, continuam servindo ao Deus desse século. Mateus capítulo 10, versículo 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Perecer no inferno, é um lugar de perecimento. Em Marcos capítulo, e ainda em Mateus 23, 33, diz assim, serpentes, raças de víbora, como escapareis da condenação do inferno? Jesus falava isso com os escribas e com os fariseus. E em Marcos 9, 43, nos diz assim, e se a tua mão te escandalizar, corta, melhor é para ti entrares na vida aleijado do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Meus amados ouvintes, isso aqui é muito sério. Nos Estados Unidos tem regiões, e aqui também, aqui lá aparece, aqui pelo norte, regiões onde as pessoas morrem
por causa do calor. Calor de 40 e alguns graus já mata. A Bíblia diz que o inferno, ela não gradua quanto de graus, porque isso não tem graduação de grau. Mas é um fogo insuportável. E o pior, nunca se apagará. Então, ou gente foge do inferno aqui, ou vai padecer quando morrermos. Porque quando morrermos, aquela doutrina do purgatório, aquilo não é verdade, é inverídica, é mentirosa. Não existe essa história. A Bíblia diz que morreu, segue-se o juízo. O único evento após a morte é o juízo. Passando pela grande tribulação, aliás, passando pelo arrebatamento. Quem morreu, o evento final, lá na ponta da morte, é o juízo final. Agora, se ele morreu com Cristo, ele vai ressuscitar e seguirá para o céu. Se morreu sem Cristo, não vai ressuscitar. Vai ficar lá até a ressurreição final. Por isso que a Bíblia diz que bem-aventurados os que participarem da primeira ressurreição. É essa do arrebatamento. É essa do arrebatamento. Então, vale a pena largar o mundo, os seus prazeres. Nós estamos numa época aí que a gente vê quanta alegria no rosto das pessoas quando tratam das festas juninas. São passageiras. Às vezes as pessoas se preparam para ir e nem podem, que morrem antes. Ou vão hoje, morrem amanhã. E cadê a garantia do céu? Cadê a garantia da fuga do inferno? Lucas 12:5 ainda fala aqui. Lucas 12:5. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Você que está nos assistindo, repense o seu modo de viver, para ver se vale a pena. Qualquer conflitozinho que aparece hoje, a gente fica sem chão. Imagine um evento desse, que é eterno. É eterno. Então, se depois da morte segue-se o juízo, não há mais nenhuma forma de alguém purgar pecados, como ensina a doutrina católica. Purgar pecado não existe. Existe perdoar pecados enquanto vivemos. Porque a Bíblia diz em Lucas capítulo 16, quando conta a parábola do rico e Lázaro, ela é clara quando diz que há uma separação entre um e outro. O que está no Hades, que é o termo novo testamentário, para quem está esperando o juízo, quem está no Hades, de maneira nenhuma pode se comunicar com quem está no paraíso. O paraíso é o lugar reservado para os que morreram em Cristo. Estão lá. O Hades é o lugar reservado para os que morreram sem Cristo. Estão lá. E a distância, a própria Bíblia diz que é uma distância muito grande. E o de cá não pode passar para lá e os de lá não podem passar para cá. Então a história da purgação de pecado, do purgatório, de que alguém purga e depois vai para o céu, que paga pecado, não existe isso. Não existe pagamento para pecado. Quem pagou os pecados do homem foi Jesus Cristo e mais ninguém. Como é que alguém vai pagar pecado? Como é que o purgatório, onde é que se passa esse purgatório para pagar pecado? Quem pagou com preço que ninguém pagaria foi o Senhor, com a própria morte. E qual é a forma de pagamento daqueles que vão purgar o pecado? A doutrina que ensina isso não diz. Então, o certo é que o castigo será eterno. Glória a Deus.
Mateus capítulo 3, versículo 12, diz assim, Mateus 3, 12. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará na palha com fogo, que nunca se apagará. Vamos ler de novo, para a gente entender. Em sua mão tem a pá. Quem tem a pá? Deus. E limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha. O que é a palha? É o joio. Então, no celeiro, que é o céu, vão os salvos, que é o trigo aqui. E a palha, que é o joio, será queimado no fogo que nunca se apagará. Essa é a verdade incontestável da Bíblia. Não há ciência, não há nada que conteste, que prove, que conteste com provas a falta ou a inexatidão da existência do inferno. O inferno é algo que vai servir, infelizmente, para castigar aqueles que, como disse já anteriormente, de boa vontade, de escolha própria, serviram ao mundo. Serão lançados no fogo, ou no inferno, a morte. Esse fogo aqui simboliza o inferno. Mas o próprio inferno, junto com a morte, serão lançados nesse fogo. E todos aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida. Irmãos e meus amigos, o caso é sério. A doutrina bíblica do pecado é algo contundente. Hoje em dia, muitas pessoas já não querem mais falar na doutrina do inferno. O próprio Jesus falou. Jesus falou mais do inferno do que do céu. Por que não me pergunta? Eu não sei. Está nos registros, nas literaturas. Jesus falou mais do inferno do que do céu. Jesus falou mais do inferno do que o próprio Paulo. Jesus teve um ministério de 3 anos e meio, aproximadamente. Paulo teve um ministério de cerca de 35 anos. Mas Paulo falou menos do inferno do que Jesus. Então, quem ousaria reprovar algo que Deus aprovou? Quem ousaria contestar, provando o que o Senhor Jesus Cristo afirma? Se Jesus diz que o inferno é real, se a Bíblia diz que o inferno é real, e para lá serão lançados aqueles que facilmente são ganhos, são arrastados para o mundo, é porque isso é verdade. E Paulo diz, essa palavra, ele se referindo à Bíblia Sagrada, é fiel e verdadeira. E por que é fiel? Aí ele afirma, porque é fiel aquele que falou. Ele se refere às promessas. As promessas são fiéis, porque é fiel aquele que prometeu. Então, a palavra de Deus é verdadeira. O apóstolo Paulo diz que toda a escritura divinamente inspirada, ela serve para ensinar, para redarguir, para instruir em justiça. Toda ela. Então, não há uma palavra, não há um livro de Gênesis e Apocalipse, não há um versículo dos mais de cerca de 35 mil, ou não há um capítulo dos 1189 que não falem do Senhor, que não afirmem de forma direta ou indireta a existência do pecado e a recompensa dos justos para fugir dele.
Que Deus então nos abençoe. É uma pena que a gente ensina, muitas pessoas ignoram, outros acham que é conversa fiada, que é meio de vida. Infelizmente a gente se entristece por isso, isso dá tristeza. Porque nós sabemos o risco, o perigo que o mundo corre. Nós sabemos. Na mesma forma, eram os antediluvianos, que achavam que aquilo era conversa de loucura, que Noé estava louco, que nunca tinha havido chuva sobre a terra e por isso não viria essa chuva. A chuva veio, 40 dias e 40 noites. E a Bíblia diz que todos pereceram, exceto os que foram lançados, que foram levados para a arca. Todo ser vivente da terra pereceu. E Jesus diz, assim como foi nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem. As pessoas estão ocupadas com tudo, menos com Jesus. Então, uns serão levados e outros serão deixados. Deus nos abençoe. Eu peço a você, meu amado amigo, irmão, que dê uma olhada aí nos seus... Se você já é inscrito, se continua inscrito. Eu peço a você, nunca fiz isso, mas eu vou começar a fazer isso, e você se engaje. Você, compartilhe, assista aos vídeos, coloque lá o seu sinalzinho de positivo para que nós possamos avançar. Nós estamos vivendo na última hora e toda porta que o Senhor abriu é valiosa. E essa porta do Evangelho pela internet é uma bênção de Deus, mas eu preciso da sua ajuda. Eu não vou aqui pedir like, não, mas que você interaja. Me ajude nesse trabalho. Coloque lá seu sinal de positivo, se inscreva, mande para o seu amigo, mande para o grupo da família, para que as pessoas fiquem inteiradas do conteúdo e saibam decidir, porque às vezes as pessoas não sabem, não querem decidir, não sabem, e amanhã vão se arrepender. Nós estamos fazendo a nossa parte. Que Deus nos abençoe, nos guarde e até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.